semanas inteiras eu ficava tendo pesadelos, assim, eu falava assim, gente, eu não vou dormir, eu vou entrar numa gincana agora, porque é todo tipo de pensamento, então isso atrapalhou muito os meus dias, assim, e eu acabava sentindo sono durante o dia, porque precisava compensar. Existem vários trabalhos mostrando que dormir pouco e dormir mal pode te predispor a pegar a gripe, influenza, tá? E a gente pode transpor isso até para o Covid, mas as consequências de dormir mal e dormir pouco durante o dia, além de estar irritado, tem atenção, concentração, memória. Mais uma dúvida de leitor. Caio, estou curioso para saber, você dorme melhor sozinho ou acompanhado? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o jornalista e criador de conteúdo, o Caio Braz. Oi Caio, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, doutor Jairo. Vamos conversar muito. Estou animadíssimo em estar aqui. Sou seu fã, doutor. Obrigado, Caio. Eu também sou seu. E a gente recebe também a neurologista do Instituto do Sono e professora da Unifesp, Dalva Poiares. Oi, Dalva, tudo bem? Olá, Jairo. Olá, Caio. Vocês têm muitos fãs. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui juntos com a gente e a gente vai conversar sobre sono. Essa pandemia mexeu com o sono de muita gente. Algumas pessoas ficaram com insônia, outras pessoas estão dormindo demais, né? Como a gente entende essas alterações e o que a gente pode fazer para tentar minimizar essas dificuldades? E eu começo perguntando para o Caio o seguinte: Caio, teu sono, né, piorou durante a pandemia? O que aconteceu aí com você? Rapaz, aconteceu tanta coisa, viu, durante esses 5 meses. Eu acho que o meu sono, junto com o meu corpo, enfrentou vários estágios diferentes, assim, porque eu me considero um cara que tem um corpo bem sensível, assim, às emoções, sabe? Então, eu tive períodos em que eu sentia muito sono, mas muito sono mesmo, assim, durante o dia inteiro, um cansaço que eu acho que acabava se misturando um pouco com essa falta de perspectiva que durante alguns meses, principalmente bem, assim, nos meses de abril, maio, junho, a gente não tinha a menor perspectiva de um tipo de melhora ou retomada. Eu acho que eu acabei sentindo muito sono e acabei me entregando um pouco a isso, assim, também. Eu experimentei não forçar muitas coisas contra o meu corpo, porque eu achei que ele estava pedindo isso. Só que agora também, eu acho que ele se mistura, porque você pode ficar com muito sono e às vezes você pode ficar extremamente ansioso e perdê-lo também. Então eu me vi um pouco assim nessas polaridades de sentir muito sono e às vezes não sentir sono nenhum. Quando dá 1 da manhã eu estava tipo completamente agitado e tendo ideias e querendo propor coisas, né, em plena madrugada, que acho que também faz parte um pouco de um processo criativo, que é uma coisa bem geracional também. Muita gente que trabalha com internet, né, que está sempre ligado, acaba tendo boas ideias quando o horário comercial começa a arrefecer e você começa a poder organizar melhor os seus pensamentos. Então, nisso você embarca numa madrugada quando você vê são 3 horas da manhã e você está digitando coisas, entendeu? Então, eu fico ainda muito nesses polos, assim, entre ansiedade e um cansaço. Eu acho que tem muita gente que também que vive um pouco desse jeito. Dalva, pegando carona nisso que o Caio disse, eu queria te perguntar assim, por que o isolamento, a pandemia, esse momento único que a gente vive, bagunçou com o sono de tanta gente e por que essa bagunça é diferente, né? Tem gente que tem mais sono, tem gente que não consegue dormir. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Olha, Jairo, existiu, de repente, um break, né, uma mudança muito abrupta, né, e nós tivemos que nos reinventar. Então, essas mudanças muito abruptas, o ser humano, o nosso organismo, ele se adapta a mudanças. Nós temos toda uma estrutura neurobiológica e orgânica que nos permite
abarcar e reagir a mudanças. Porém, se as mudanças são excessivas e o estresse passa de uma carga onde o corpo consegue lidar, o que acontece? Então, você tem algumas reações mal adaptativas, tá? Então, por exemplo, muitas delas acontecem no sono, tá? Então, quando essa mudança vira um estresse para a pessoa, o que acontece? Ela pode ter queixas de insônia, tá? Eu estou falando queixas, não necessariamente insônia, distúrbio. Ela pode ter, então vou pegar bastante gancho do Caio, dificuldade para iniciar o sono, ou acordar no meio da noite, ou despertar precocemente, né? Mas o que mais está acontecendo é que as pessoas, como elas não precisam mais dirigir até os seus trabalhos, pegar transporte, elas podem acordar um pouco mais tarde então, muitas vezes, elas esticam, né, o início do sono, então elas vão dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, criando uma espécie de distúrbio do ritmo circadiano, elas mudam um pouquinho. Existe um outro cenário que isso acontece mais nas pessoas que estão em isolamento e se sentem só, tá? Porque isolamento não é sinônimo de solidão, tá certo? Para essas pessoas, o dia ficou muito grande. Então, o que acontece? Muitas vezes, elas, às 20 horas, 19 horas, elas já vão se deitar. E isso, obviamente, gera uma queixa de insônia, porque o organismo não está adaptado para dormir às 19, 20 horas, né? Então, normalmente não é uma hora que se dorme. Então, existem vários cenários. E existe também o cenário daquelas pessoas que já tinham algum transtorno mental, por exemplo, já tinham um pouco, ou alguma doença neurológica, ou depressão, ou ansiedade, e aí o quadro delas pode piorar, né? E, obviamente, todos eles têm um componente de insônia, né? Então, quando você já tem alguns sintomas previamente, diante de um cenário, uma mudança de vida, né? A gente pode também dizer que algumas pessoas são mais resilientes, elas respondem melhor, né, ao estresse, então elas se adaptam melhor e outras se adaptam de uma maneira mais difícil, né? Aí a gente pode dividir em talvez em três parcelas da população, tá? Então, como o Caio falou, então se ele acordar às 3 horas da manhã, ele vai fazer alguma coisa criativa, vai criar, não é? Então, ele não vai ficar ruminando e vai ficar, né? Então, ele é uma pessoa que pode lidar um pouquinho melhor com isso e, possivelmente, quando as coisas voltarem, que aí nós temos uma nova onda de mudanças, né? Nós vamos ter que retomar aquilo depois que nos acostumamos com isso. Acostumamos ou não. Então, existem todas essas mudanças que a gente vai ter que acomodar, né? Então, eu não sei como a população geral vê isso, como os profissionais de saúde veem isso, e como pessoas que têm doença crônica veem isso, entendeu? Então, existem pessoas que têm doenças crônicas e que elas têm que lidar com isso, e têm um acesso mais dificultado aos seus, enfim, aos médicos, aos serviços de saúde. Então, são três parcelas da população, tá? E a insegurança econômica que isso gerou, o que vai ser, né? Como eu vou me reinventar, o que eu vou fazer no futuro. Legal, muitas questões e muitas pressões, né, para mexer com essa questão do sono das pessoas. Caio, você contou que você tem esses surtos criativos muitas vezes no meio da madrugada. Imagino que isso já era uma coisa que rolava antes da pandemia, né? Você é um criador de conteúdo digital, né? Então, realmente você está plugado, ligado o tempo todo e às vezes avança a noite adentro, né? Eu queria saber de você, assim, que técnica você usa, Caio, para tentar desligar, para tentar pegar no sono mais fácil na hora que você vai para a cama? Tem alguma estratégia que você usa? Cara, eu tenho descoberto novas estratégias que tendem para um lado mais natural. Quando eu entendo assim que a minha ansiedade ela tá bem administrada, que eu não tô não estou efetivamente ansioso, mas que eu preciso começar a desligar, porque o dia seguinte importa também, né? Porque se você vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã, você prejudica muito o dia seguinte, né? Então, quando dá por volta de 2, eu já falo assim, ok, a gente pode começar a parar.
E aí o desafio é sair dos dispositivos, é sair do celular, é sair do computador, porque eu entendo também que essa luz já desperta na gente algum tipo de química que deixa a gente mais ligado, né? E eu tento fazer isso quando, obviamente, eu não recorro a um ansiolítico, porque é uma estratégia mais emergencial, assim, mas eu não tenho nenhum pudor de falar que sim, às vezes eu tomo 2 gotas de Rivotril para poder embarcar no sono, porque eu vou ter o dia seguinte que é importante. Mas é engraçado porque de uns tempos para cá eu tenho descoberto, por exemplo, óleos essenciais. Então, eu tenho um difusor aqui ao lado da minha cama, e eu coloco também um pouco no travesseiro, faço um pouco de inalação com óleo de lavanda. Eu tenho essa luz que vocês estão vendo aqui atrás, que ela é meio colorida, então eu consigo colocar uma luz mais densa, uma luz que é menos branca dentro do quarto, para tentar estimular algum tipo de tranquilidade, assim, sabe? Então, quando eu preciso dormir, de fato, o grande desafio, na verdade, não é nem fazer isso, é realmente tentar tirar a cabeça dessa profusão de ideias, assim, que começam a se conectar, porque o horário comercial, ele exige uma demanda de uma pessoa que tem a minha profissão, por exemplo, que você está o tempo inteiro conversando com as pessoas, atendendo, resolvendo as coisas, né? Então, esse processo criativo, ele ocorre com mais facilidade fora do horário comercial, porque você precisa se concentrar, né? Você precisa ouvir, de fato, o seu cérebro. E como a gente está hiperconectado, muitas vezes a gente está com a atenção que é extremamente pulverizada e que cria um outro estímulo que eu acho que não facilita criar, né? De uma maneira mais artística, de uma maneira mais reflexiva. Então, eu tenho varado algumas madrugadas tendo ideias assim, e quando eu preciso baixar a onda, eu estou tentando colocar um óleo essencial na minha fronha para ver se dá uma baixada de pressão, assim. Dalva, isso que o Caio está contando, ele torna, né, o ambiente dele mais aconchegante, com luzes, com cheiros, talvez com aromas, deixando talvez o quarto mais silencioso, mais escuro. Isso tudo ajuda, sem dúvida nenhuma, a gente engatar melhor no sono, né? E essa coisa que ele falou de tentar desligar os gadgets, né, os celulares, as conexões, né, e ir para a cama, tal, isso pode ajudar ele como técnica, né, a dormir melhor. Conta para a gente um pouquinho, Dalva, além disso que o Caio tá trazendo, como regular de novo o sono, né? Assim, tivemos essa mudança, já estamos há alguns meses, né? Tem alguma outra dica técnica para tentar regular esse sono de novo? Você pode ajudar a gente nesse aspecto? O Caio tocou em alguns pontos bem interessantes, né? Então, o corpo precisa de rotina, tá certo? Então, uma das principais dicas é tenha alguma rotina, por mais que ela seja uma rotina diferente da que você tinha anteriormente. Então, ter um horário para dormir, acordar mais ou menos num horário regular é muito importante. Outra coisa que é importante, pela manhã, o que sincroniza a espécie humana é a luz do dia. Então, é muito importante, de manhã, eu vou fazer um contraponto à luz da noite, à luz do dia. Então, durante o dia, mais é mais. Então, a luz, quando ela entra pela retina, ela estimula o alerta e melhora o humor. Então, ela, além de bloquear a melatonina, o que faz com que a gente acorde um pouquinho, ela também atua aumentando algumas substâncias no cérebro, que nós chamamos de neurotransmissores, que melhoram o humor, tá? E combatem, por exemplo, sintomas leves de depressão. Então, se expor à luz do dia, pela manhã, principalmente, é muito importante. Isso pode adiantar o horário de dormir à noite. Então, mais durante o dia e menos à noite. Então, eu vou concordar com o Caio que você tornar o seu ambiente de dormir, achei muito bacana essa ideia, o mais agradável possível. Então, você vai associar o seu ambiente de dormir com um lugar agradável e não com um lugar que que não te estimula a dormir, ao contrário, que te estimule o alerta, né? Então, torná-lo agradável, diminuir a informação, não quer dizer ficar no escuro, diminuir a informação luminosa, diminuir a exposição a qualquer mídia, né? Isso é importante a partir de uma certa hora, mas falta fechar o dia. Então, é importante que você fez muitas coisas durante o dia, tá? Naquele momento em que você fica em silêncio com você e você ainda não está com sono,
é uma hora propícia onde todos os pensamentos, as questões, os agendamentos vêm à cabeça. E aí você começa a pensar, né? E pode até ter soluções criativas na medida que naquele momento você não tem nenhuma interrupção. Porém, isso não é muito interessante. Então, é melhor você trazer tudo isso para antes, umas 2 horas de dormir. Você pode anotar, pode pensar em tudo, pode criar estratégias para tudo, mas feche o seu dia. Antes de dormir, você deve assumir algumas atividades relaxantes e prazerosas. Então, coma uma fruta light ou aquele iogurtezinho light que você mais gosta. Se você quiser ver um livro que tenha um conteúdo bastante neutro, que não excite, né? Enfim, o que muitas pessoas acham que a música pode relaxar, né? Então, tudo isso é importante para favorecer o início do sono. E se ainda assim não der certo, a gente tem que... O tratamento vai depender de acordo com o diagnóstico. Por exemplo, você pode ter, isso pode não ser insônia, você pode ter um distúrbio de ritmo, então o seu organismo agora entende que sua hora de dormir é mais tardia do que a anterior, né? Então você deita na cama naquele horário seu anterior e ainda continua alerta, né? O seu sono está vindo mais tarde. Ou você realmente está desenvolvendo um distúrbio de insônia. Então, esse limite é que a gente precisa entender. O organismo precisa de rotina. Então, mesmo o horário de comer, o horário de ir ao banheiro, tudo tem uma variação durante o dia, os nossos hormônios, né? Então, é importante ter uma rotina, mesmo que ela seja um pouquinho diferente da anterior, né? E aí você vai escutando, entre aspas, o seu organismo e vai montando uma rotina que para você funcione, né? Isso é mais saudável. E tem uma outra coisa, Caio, agora eu vou te perguntar, você está fazendo atividade física durante o dia na pandemia? Eu voltei agora, que começou a flexibilizar, e aí é outro corpo, né? É outro corpo, assim, realmente, porque eu tentei embarcar no yoga, entendeu, doutor? Eu tentei, todo mundo estava fazendo yoga, aí eu arrumei um tapete, comecei a fazer aula online, e tive um sucesso moderado nessa atividade, mas ela não durou mais do que 3 semanas, entendeu? E eu gosto de correr, eu gosto de jogar tênis, e agora tá dando para fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. E aí, realmente, o corpo precisa se cansar, né? Eu acho que ninguém aguenta mais também. Imagina, às vezes a nossa rotina passou a ser reuniões no Zoom, 7 reuniões de videoconferência, sentado aqui o tempo inteiro. Eu fico, nossa, gente, fico defiando, né? E aí quando você vai para o esporte, o seu corpo ativa. Eu gosto muito disso, eu acho que funciona. Ótimo, ótimo. Era esse ponto, Jairo, que eu queria colocar, né? Então, se você aumentar, você viver mais intensamente a sua vigília, quando eu digo intensamente, é física e mentalmente. Então, ser ativo mentalmente, não em excesso, porque gera estresse, e ser ativo fisicamente, né? Então, você reforça um processo que nós chamamos de drive homeostático. O que significa isso? Uma vigília mais intensa faz com que aumente a pressão para o sono à noite. Então, naquele horário, que é o seu horário biológico de dormir, você dormirá mais fácil porque você está mais cansado. Né? Então, o depoimento do Caio é muito válido, né? Então, se você não conseguiu fazer em casa, hoje em dia tem muitas estratégias para você fazer em casa. É que talvez yoga não seja bem a estratégia para o Caio, né? Caio, você parece mais agitado, né? E olha só, você que está acompanhando a gente em casa, está gostando do papo, tem dúvida, tem perguntas, é só você entrar no Instagram do Viva Bem e mandar essas dúvidas, essas perguntas para a gente, que a gente lê essas dúvidas em todos os programas e hoje não é diferente. Eu começo com uma pergunta para o Caio, que diz o seguinte: Caio, você percebe que nas épocas, nos períodos que você não dorme bem, você fica mais irritado, mais mal-humorado? Isso acontece com você, Caio? Com certeza! Com certeza! Ai, a gente pode desenvolver mesmo uma irritabilidade maior, assim, menos paciência, né? E é isso, assim, porque o sono é realmente... Quando o sono ele é bom, ele é restaurador, nossa, você já acorda de outro jeito, né? Você já acorda com uma clareza mental muito boa, porque nem sempre também significa que
o fato de você dormir, você está restaurando, existem qualidades e qualidades de sono, né? Então, às vezes, ok, pode dormir 7 ou 8 horas, mas se você dormiu mal essas 7... Eu tive tanto pesadelo nessa quarentena, gente. Assim, tinha determinados momentos em que semanas inteiras eu ficava tendo pesadelos, assim, eu falava assim, gente, eu não vou dormir, eu vou entrar numa gincana agora, porque é todo tipo de pensamento, então isso atrapalhou muito os meus dias, assim, e eu acabava sentindo sono durante o dia, porque precisava compensar. Ao mesmo tempo, eu acho que isso foi um processo que era tão difícil para todo mundo, né, tão específico, porque ele era um processo coletivo e também era um processo individual de isolamento e tal, que eu acabei me entregando um pouco, assim, em determinados momentos, falei assim, eu tô sentindo, a minha cabeça tá fazendo essa gincana à noite, e eu tô sentindo sono de dia, e eu tenho, ao mesmo tempo, o privilégio de não precisar sair para trabalhar, e ao mesmo tempo, o desprivilégio de não ter trabalho nenhum para fazer, não tá ganhando nenhum dinheiro, assim, também, porque são todas as questões que apareceram nesse momento. Aí eu falei, então eu vou me jogar, vou lidar com isso. E foi meio que isso, assim, que aconteceu. O Dalva, pegando carona nessa história do Caio dos pesadelos, tal, tem um leitor que mandou uma dúvida pra gente, assim, por que tem tanta gente tendo sonho muito maluco nesse período? Tem alguma explicação científica? Olha, existe um levantamento mostrando que sonhos vívidos, né, que a gente pode chamar, e pesadelos têm aumentado, tá? Então, esses sonhos ocorrem numa fase do sono que se chama sono REM. Então, muitas vezes, se você está tendo sono fragmentado, você está passando por um período que é ansiogênico, estressante, né? Então, as preocupações, elas podem aparecer, são memórias e vivências que estão lá guardadas, e durante o sono, elas podem aparecer como sonhos, ou sonhos vívidos, né, que tem muita gente referindo assim, que sonha e acorda e não sabe se aquilo aconteceu de verdade ou não. Então, isso é uma queixa, né, algo que a gente tem ouvido bastante, como pesadelos e como sensação de sonhar muito. Você percebe quando você sonha, quando você dá uma acordadinha durante o sonho. Se você não despertar durante o sono REM, você pode ter sonhado, mas você não vai lembrar. Então, muita gente que diz que não sonhou, na verdade, ela sonhou e simplesmente não lembra, né? Então, pode ser que... E os sonhos, eles ocorrem mais na segunda metade da noite, próximo da hora da gente acordar, e não na primeira metade, né? Então, muitas vezes, a pessoa já está começando a acordar e está sonhando, e aí ela lembra, né? Do conteúdo dos sonhos, né? Tem muita gente que tem sonhos muito criativos, tem muita gente que tem sonhos angustiantes, né? Mas o que está aumentando, assim, nas pesquisas o relato de sonhos angustiantes e de pesadelos, tá? Por conta, possivelmente, dessa maior exposição a estresse, a incertezas, a medos, né, Dalva? Seria mais ou menos por aí, né? É uma reação, né? Uma resposta, talvez, esse momento mais tenso que a gente está vivendo, né? E, Jair, você falou uma coisa interessante, porque todas as vezes que se faz uma pesquisa em termos de sono, em épocas, por exemplo, tem uma pesquisa da década de 80, na época daquele plano econômico, enfim, que gerou consequências terríveis, né? E naquela época também os pesadelos e a sensação de sonhos angustiantes aumentaram muito, como os relatos de sonho, além, obviamente, de outros distúrbios de sono, e como agora também. Então, parece que em épocas de estresse, de calamidades, isso de fato pode acontecer. Agora, se o indivíduo, que não é o caso do nosso ouvinte, se ele estiver tendo muito pesadelo e muito sintoma de ansiedade, existe também o transtorno de estresse pós-traumático, né? Algumas pessoas, especialmente aqueles que tiveram, ou que estão convivendo, ou que perderam alguém, né? Ou que estão no front, vamos dizer assim, da pandemia, os profissionais de saúde, tem muito profissional desenvolvendo esse tipo de transtorno de estresse pós-traumático, que é outra coisa que preocupa, e é caracterizado pelos pesadelos, né? Caio, mais uma dúvida de leitor. Caio, estou curioso para saber, você dorme melhor sozinho ou acompanhado? Essa pergunta é boa. Meu namorado é muito grande, ele tem 1,85 m. E aí ele é um sujeito assim que ocupa a cama, entendeu? De uma maneira.
E às vezes eu gosto de dormir igual uma estrela do mar. Assim, todo aberto. Tem que comprar uma cama king, Caio. Tem que comprar uma cama, eu preciso comprar uma cama king, gente, porque o bicho é grande, entendeu? Mas depende, porque também eu gosto de dormir de conchinha um pouco, mas se a gente for falar de qualidade de sono, meu amor, é uma cama inteira para você, assim, sozinho, com certeza. Tem muitos casais que preferem dormir em camas separadas, né, Dalva? Porque assim, acaba, às vezes um ronca, outro não, um se mexe muito, outro não. Tem muitos casais que, para melhorar a qualidade de sono, muitas vezes, né, mesmo na mesma casa, assim, optam por camas separadas, né? Olha, mas isso é tão interessante que a gente fala isso, né? Então, automaticamente, não, se eu dormir sozinho, eu tenho a cama inteira para mim, tal. Mas você sabe que os estudos epidemiológicos mostram que os divorciados e os viúvos têm mais insônia do que os casados. Quer dizer, ou que coabitam, né? Ou união estável, enfim, do que os que vivem junto. Não é engraçado isso? Então, nem sempre o que a gente pensa corresponde aos números. Eu durmo muito melhor quando eu durmo de conchinha. Faz tempo que eu não durmo de conchinha, mas quando eu durmo de conchinha, eu durmo bem melhor. Mas às vezes só a presença da pessoa, né? Eu tenho, por exemplo, alguns casos, né, na clínica em que, por exemplo, a esposa que tem insônia, quando o esposo trabalha viajando, que não é mais o caso, né? Pelo menos por enquanto, ela dorme muito pior do que quando ele está em casa. E não é por uma questão de medo, é a questão né, o que os americanos chamam de co-sleep, né? De dormir junto mesmo que ele esteja, entendeu? Por maior que ele seja, né, Caio? Ele fica ali no cantinho dele, mas ele está ali, sabe? Então é engraçado isso. Tá perto. Isso dá um conforto emocional, né? Engraçado que, deixa eu fazer uma pergunta, ele veio me falar um dia desses, assim, durante a quarentena, que eu tinha espasmos enquanto eu dormia. Que eu tô dormindo, aí eu faço tum. Aí eu falei, gente, eu não sabia disso. O que é isso? Será que eu tô, tipo, estressado ou coisa assim? Não, Caio, muita gente tem. Existem alguns movimentos que a gente faz durante o sono. Tem um clássico, que na hora de dormir, que todo mundo já teve isso, que é aquela coisa assim, parece que você está caindo num buraco, né? E você são abalos durante o sono, né? Se isso não te incomoda e não te acorda e não é tão frequente a ponto de te dar uma qualidade de sono ruim, isso não tem uma importância assim como um distúrbio de sono, né? Uhum. Mas eu acho que a gente poderia voltar no ponto do nosso ouvinte, sabe aquele negócio de estar irritado durante o dia? Isso é muito importante, porque nesse momento, estar irritado, dormir mal, pode não somente nos predispor a infecções, eu não digo somente o Covid, né? A gente sabe que existem vários trabalhos mostrando que dormir pouco e dormir mal pode te predispor a pegar a gripe, influenza. Tá? E a gente pode transpor isso até para o Covid, mas as consequências de dormir mal e dormir pouco durante o dia, além de estar irritado, tem atenção, concentração, memória. Agora, você imagina a concentração e a memória que você tem que ter para estar o tempo inteiro, porque quando você está pessoalmente, você pode falar, mas quando você está online, a exigência talvez seja diferente, então você está usando outras áreas do cérebro. Tá? Você está usando a sua cognição de uma maneira diferente, a sua atenção, a sua concentração de uma maneira diferente do que se nós estivéssemos aqui, por exemplo, numa mesa, numa rodinha, não é verdade? Então, e isso, para você desempenhar bem com tantas reuniões e ainda decidir e não ter uma impulsividade, porque dormir mal e ter insônia pode também lhe causar, entre outras coisas, irritação e impulsividade. Então, é importante dormir bem para que você desempenhe bem durante o dia, né? Legal. Essas coisas são super interessantes, né? Caio, você está conseguindo dormir 8 horas por dia ou não chega tanto? Não, estou dormindo 8, eu acho. Tá. Estou dormindo 8. Agora deu uma melhorada. Sim. Antes eu dormia bem mais. No mês de abril, maio, eu estava dormindo 12 horas, às vezes 13 horas de sono. E você acorda meio cansado até, né? De dormir tanto. É engraçado, porque você acha, eu vou dormir muito, vou acordar novinho. Não, eu acordei exausto. Como assim? Dormi tanto.
Tem isso, né, Dalva? Dormir pouco não é legal, né? Como você falou, pode trazer impactos nas nossas respostas imunológicas, no nosso humor, até em processos como ganho de peso, né? Dormir mal pode eventualmente até contribuir para uma maior dificuldade de perder peso ou manter peso e tal, mas dormir muito também, né? Ir para o outro extremo também pode não ser muito bom. Explica um pouquinho isso, Dalva. Pois é, o que você falou, você tem toda a razão, Jairo. Na verdade, dormir pouco, né? Então, o que seria dormir pouco? De maneira geral, menos do que 6, 5 horas e meia por noite, ainda que você seja bem adaptado, pode existir um preço a pagar lá na frente, tá? Então, o preço pode ser uma alteração do metabolismo, que pode favorecer o aumento de peso, pode favorecer o desenvolvimento de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, naqueles que têm uma predisposição, hipertensão e outros problemas cardiovasculares, tá? Porém, dormir muito, né? Para o jovem, pode apenas dar uma conotação do distúrbio de ritmo, mas para um adulto, por exemplo, uma pessoa acima de 40 anos, que dorme 12, 13 horas por dia, isso pode estar relacionado a uma condição clínica. Então, a gente tem que procurar algum diagnóstico. Eu não estou colocando a coisa, entre aspas, medicalizando, mas isso não é normal, tá? Então, pode ser que ele tenha alguma condição clínica que eu tenho que buscar. Por quê? Porque não é normal para um adulto dormir 12 horas por dia, todos os dias, né? Exceto naquelas condições, eu não estou dizendo que é bom nem ruim, mas na população geral, o que a gente vê? Na pré-pandemia, na época, ele dormia pouco durante a semana existia uma tendência a um rebote no fim de semana. E aí, no fim de semana, as pessoas dormiam 10, 12 horas, né? Isso ocorria muito na população geral, mas é diferente você dormir isso durante todos os dias, né? Isso pode indicar ou um distúrbio de sono ou alguma doença clínica que a gente tem que procurar. Legal. Pessoal, a gente está quase chegando ao fim desse papo, tá um papo muito bacana sobre sono, sobre qualidade de sono, sobre como a pandemia mexeu com o nosso sono, virou de ponta cabeça nosso sono, agora parece que as coisas estão entrando nos eixos de novo para muita gente, para outras pessoas ainda não, mas antes de terminar, a gente tem uma sessão que se chama Confessionário. Nessa sessão, o Caio Braz e a doutora Dalva vão contar para a gente o seguinte: sabe aquela dica de saúde, de comportamento, de alimentação, de sono mesmo, que eles estão carecas de recomendar para os amigos, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático eles não seguem? Vamos saber qual é o confessionário do Caio e qual é o confessionário da doutora Dalva. A que a gente está careca de saber e continua errando, né? Errando. Eu amo essa. Minha gente, olha, é uma vergonha isso. Eu voltei a fumar durante a pandemia. E assim, o tabagismo é uma coisa que é completamente, irretocavelmente maléfica para o ser humano. Mas quando eu vi, comprei um cigarro, aí fumei um, aí fumei outro. Quando eu voltei a fumar, assim, eu preciso começar a batalhar para recuperar isso, assim, porque enfim, não tem nada a ver mais, né? Há quanto tempo você estava sem cigarro, Caio? Eu acho que eu devia estar uns, pelo menos, 3, 4 anos, assim. A gente viu, a Dalva deve ter visto muito isso, né? Muitas pessoas que estavam bebendo menos começaram a beber mais, que tinham parado de fumar voltaram a fumar, que estavam com menos ansiedade passaram a ter mais ansiedade. Quer dizer, foi uma resposta de adaptação, acho que de muita gente, esses comportamentos mais compulsivos, né? Por substâncias ou comportamentos que tentem aliviar um pouco a ansiedade. Você percebeu isso também, Dalva? E qual o seu pecado, Dalva? Você tem que confessar. Olha, o meu pecado, assim, a vida inteira eu tentei ter uma dieta saudável e eu estou literalmente chutando balde na pandemia, né? Então, e outra coisa, o fim de semana.
eu não consigo fazer minha rotina no fim de semana. Eu adoro acordar tarde, ficar na cama. Eu sei que isso não deve, mas que os meus pacientes não escutem isso, né? Acho que eles vão escutar. Acho que eles vão escutar. E o vinhozinho do fim de semana, né, à noite, porque é quando vem a minha norinha, meu filho, aquela coisa agradável, um belo vinho, né? Mas, de vez em quando, também não faz tanto mal, né? Esse é o meu confessionário. É difícil manter essa rotina no fim de semana. Outra confissão. Como terminar o dia, porque quando você está, por exemplo, no seu trabalho, se você decide ir embora, você desce, vai na garagem, pega seu carro, vai embora, né? Ou simplesmente sai do seu ambiente de trabalho. Quando você está trabalhando em casa, é difícil limitar quando o dia termina, né? E com tantas atividades, e as pessoas estão liberando seus trabalhos, as pessoas estão tirando o atraso daquelas produções intelectuais que elas deixaram para trás. Né? Então, isso, por exemplo, para quem é professor universitário, está sobrecarregando. Então, eu não estou conseguindo pôr esse limite. Olha, essas são minhas confissões. Isso me atrapalha? Claro que atrapalha, né? Mas eu não posso deixar de né? Mas tem um lado bom, né? De manhã eu vou para o sol, né? À noite eu diminuo a iluminação da casa, né? Eu não tenho mais aquele estresse do trânsito. E falando em álcool, você tocou num ponto muito interessante, tá, Jairo? O álcool, assim, está aumentando o consumo porque as pessoas tendem a achar que o fim de semana aumentou, né? Então, a venda, se você olhar, a venda de bebidas alcoólicas aumentou, tá? Porém... Eu estou bebendo mais. Eu também. Quer dizer, eu também. No fim de semana, todo mundo está bebendo mais, né? Porque... eu bebo dia de semana também, viu? Não vou mentir. Olha, ele tá vendo? Ele esqueceu de confessar isso. Mais uma confissão. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem a galera que bebia, tem uma parcela da população que bebia quando encontrava as pessoas. Então, por exemplo, essa pessoa ela só bebe quando ela está num barzinho ou numa reunião na casa de fulano. Essa parcela da população está bebendo menos. Por quê? Porque ela não está sociabilizando da maneira que sociabilizava. Então, existe o que está bebendo menos e o que está bebendo mais. Né? Nessa, por exemplo, eu incluo meu filho. Meu filho praticamente não está bebendo e ele bebia só aos sábados. Agora não tem mais essa... Né? Né? Então, tem o 8 e o 80, né? Da mesma maneira que no sono, o que está deitando antes da hora e o que está, vou assistir a série até o fim, aí vai dormir às 5 da manhã. Né? Então, existe... Acho que todos nós somos de carne e osso, né? Alguns escapes, né? São tolerados em momentos assim, complexos que nem esse que a gente está vivendo, né? O importante é depois a gente buscar o rumo, né? Tentar se acertar para ficar melhor, né? Caio, Dalva, super, super, super obrigado por esse papo, por dividir essas intimidades, esses conhecimentos, essas informações com a gente, foi muito legal. Caio, um prazer te receber aqui no Conexão Viva Bem. Dalva, o mesmo, muito legal ter aí vocês com a gente nesses minutinhos, tá? Obrigado, Caio. Caio, obrigada pelas perguntas aos ouvintes, foram muito legais, né? Muito legal. E, Caio, um abração também para você, se cuida. Um abraço para vocês, amei, gente, amei nosso encontro, me sentindo um pouco na clínica, foi tudo também. Caio, grande abraço, valeu, gente. Valeu. E olha só, você que está em casa, gostou do papo, gostou da conversa, achou bacana, então continue acompanhando o Conexão Viva Bem, a gente volta no próximo programa falando de alimentação. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Uau.